Agora me fala uma coisa, porque isso aí a gente divulgou muito, né, no início e foi sempre... o primeiro julgamento dele só valeu o que a mulher falou? Qual foi a história lá desse... Nós temos aqui, tanto lá como aqui no Brasil, a palavra da suposta vítima. A palavra da suposta vítima, sem coerência com os fatos, é nulo de pleno direito. Sem a prova? Sem a prova. Por exemplo, eu fui ao banheiro e quando eu cheguei lá ele me bateu. Vamos dar um exemplo. Como é que você prova isso? Quanto tempo você ficou no banheiro? E por que quando você saiu, você de fato não pediu ajuda? E outra coisa, por que você disse que não teve sexo oral e eu encontrei o esperma na sua boca? Então nós estamos falando de médicos coerentes, capacitados para invalidar a palavra dela. Como também, assim, vários vídeos que tá no processo, que teve lá em Barcelona, as informações que como foi que aconteceu naquela boate. Então nada do que ela falava era verídico. Nada. Mas tem uma cronologia dessa história pra gente entender, porque lembra, Emílio, como é que foi? Ele lógico que tem, né, o consórcio, as notícias, a própria... Exato, a gente a mídia. não sabe por onde vai. Mas qual é a cronologia? O que aconteceu naquele lugar e quais são as versões que tem? Tá, vamos lá. Nós temos uma boate com vários camarotes, né? E existe o camarote do artista, né? Que nós sabemos que tem em todos os lugares. Então, nesse camarote, quando o Daniel estava... A suposta vítima, que até vamos respeitar todas, não precisa dizer o nome. Ela estava com os amigos do México e a prima e uma amiga. E aí o amigo do Daniel pede para ela subir no camarote. Eles bebem, eles dançam, né? As mãos estão em partes baixas dela, nele. E isso todo mundo viu. Isso não é a defesa que fala. Isso todos, até os garçons diziam que viam eles muito calientes. Tá, curtindo. Exato. Gostoso. Se pegando. Um gostosinho. Tá. Nesse contexto, depois de muito tempo, que senão o ato sexual seria ali público, né? Ele chama ela pro banheiro, ele vai primeiro e depois ela vai. Eles passam 17 a 20 minutos lá dentro, ele sai, depois ela sai. Daniel cumprimenta todo mundo, dá tchau e vai embora. Quando ele passa para a saída, ela diz que foi abusada por um famoso e começa a chorar. O pessoal aciona o protocolo, né? Solo-se assim, o protocolo. Que eles gravam tudo, filmam Isso, tudo. eles gravam tudo. Eles têm uma câmera aqui, chamam o pessoal da boate, começa a fazer esse protocolo e mandam ela para o médico. Só que até aí ela disse que foi penetrada por um famoso. Ela não sabia quem era. Vocês estão tão calados. Não, porque a gente quer entender a cronologia. Não, porque a gente está ouvindo a história. Tá ouvindo. Beleza. Então vamos lá. O primeiro julgamento. Certo. Eu ouvi na época, porque normalmente se acontece isso, o cara tem grana. O cara é rico e diz que ele ofereceu grana para ela e ela não quis saber de dinheiro. Então eu falei, opa, alguma coisa deve ter acontecido aí. Qual foi a motivação dessa mina fazer isso com o jogador? Emílio, essa informação é da mídia, né? A mídia brasileira propagou muitas informações errôneas, muito fake news. Então, assim, isso nunca existiu. Quem é inocente precisa pagar algo? Você está falando do jogador? Isso, eu estou falando do jogador. Nunca teve esse acordo? Ele nunca teve essa suposta... Não, mas ele mudou um monte de versão. Nunca mudou versão. Não? Nunca. Isso é tudo mentira? Nunca. Assim, ó, o processo dele é público, né? Tá em espanhol e lá mostra todos os atos. Ele nunca mudou de versão. Ele deu uma versão, sim, quando ele foi preso, dizendo que não conhecia. Claro, no momento que você chega na delegacia, você vai dizer que conhece alguém? Claro, né? Isso é qualquer pessoa. E a outra versão dele foi dos fatos, no dia do julgamento dele. E acabou. O problema, Emílio, é que o Brasil propagou muita mentira. Então não existiu, com toda sinceridade, uma assessoria de imprensa que pudesse parar isso. Tá? Porque assim, eu atuo só em falsa acusação de abuso sexual. E os meus casos não têm essa história. Opa, o que é isso? Que história é essa que mudou de versão? Quando foi que ele disse isso? Mas se deixar solto, nós sabemos como é o fake news. E vale lembrar que ele é casado, né? Também exato, continua casado, né? Vai ser papai agora. É uma justificativa, um argumento dele. Claro, claro, sim, sim, né? Sim. Ele disse isso no depoimento dele, que ficou em público. E doutora, como é que faz para mensurar o impacto disso aí no próprio acusado? Tá, se for lá na Espanha, não existe impacto, tá? Não existe impacto. A todo momento que eu cheguei na Espanha com a mãe dele, nós fomos abraçadas. Mama, força, Daniel inocente. Era impressionante.
E eu ficava assim, oh, gente, sabe, tipo, o que é isso aqui? Porque eu achei que eu ia ser uma chacota lá. Mais de 280 periodistas olhando para mim, querendo que a gente falasse alguma coisa. E assim, a gente ficou impactado com aquilo ali. Mas era só no Brasil esse fake news. Era incrível. Todos os lugares que a gente ia, de quem estava varrendo, de quem estava no poder, dizia, ó, força, mama, Dani, inocente. Aqui no Brasil, meu Deus do céu, vim grandes jornais falar coisa que eu disse, eles estavam aqui, que eu não vi eles. Porque a única brasileira mulher que estava lá fui eu. Entendeu? Mas você acha que foi um complô contra ele que aconteceu aqui? Emílio, na verdade, eu viralizo, e depois a família Daniel me conhece, através de uma entrevista que eu digo assim, a quem interessa a prisão de Dani? Tá estranho isso. Porque todo mundo tá falando, toda hora esse homem muda de versão. Eu achei assim um jogo de mídia. E aí é quando a mãe dele me conhece e eu paro essa mídia. Mas vai ser difícil te dar essa resposta.